e manifesta torna-nos cegos para a consciência oculta e mais ampla, a qual muitas vezes transgredimos justamente ao seguirmos a consciência pessoal. A consciência pessoal que sentimos serve a uma ordem, que se deixa perceber através de impulso, necessidade e reflexo. Mas a consciência abrangente, que atua no oculto, permanece despercebida, da mesma forma como a ordem. A que ela serve, muitas vezes permanece inconsciente para nós. Assim, não podemos sentir essa ordem, somente a conhecemos pelos seus efeitos, principalmente pelo sofrimento que decorre de sua inobservância, sobretudo para as crianças. A consciência pessoal e manifesta se refere a pessoas a quem nos sentimos ligados, aos pais e irmãos, aos familiares, amigos, parceiros e filhos. Essa consciência confere a essas pessoas um lugar e uma voz na alma. A consciência oculta, em contraposição, toma a seus cuidados as pessoas que excluímos de nossa alma e de nossa consciência, seja porque as tememos ou condenamos, seja porque nos rebelamos contra seu destino, seja porque outros na família se tornaram culpados em relação a elas sem que essa culpa tenha sido reconhecida, e menos ainda expiada, seja ainda porque essas pessoas precisaram pagar pelo que tomamos e recebemos sem que lhe tivéssemos agradecido e as tivéssemos honrados por isso. Essa consciência toma seus cuidados os rejeitados e os ignorados, os esquecidos e os mortos. Ela não deixa em paz o que se sentem seguros de pertencer ao grupo, até que também deem aos excluídos um lugar e uma voz em seu coração e retornem para o lugar que lhes é devido. O meu tem 77, mas... Oi, só um pouquinho. Tem um barulho da Dioneia, que ela ainda... A gente ouve o áudio dela. Só que ela não aparece aqui como participante. Localizei. Peraí. Pronto, agora não mais. E a outra coisa, Sofia, pelo menos... e agora a Cláudia ficou acertadinha no vídeo, né? Então, eu gostaria de só pontuar algumas coisas, nós estamos falando sobre assuntos muito importantes, né? Essa relação entre a consciência de grupo, que ele coloca como uma consciência oculta, né? Como nós já vimos na aula passada, que se revela através de um instinto, se revela através de um impulso, e os emaranhamentos, né? Em contraposição a essa consciência pessoal, que é movida pela necessidade, pelo reflexo, né? E o que é interessante, que eu gostaria de mostrar para vocês, olha que coisa interessante, a consciência pessoal, ela vai velar pelas pessoas que nós temos carinho, que nós temos respeito, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, mas a consciência oculta, a consciência de grupo, que ela atua de uma maneira muito ampla e a gente só a percebe pelos seus efeitos de um modo geral, negativos, ela olha para os excluídos. Então, uma olha para os incluídos e a outra olha para os excluídos. Então, uma dinâmica muito bonita. E a consciência espiritual, nós vamos ver para onde ela vai olhar. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. E aí eu queria só mostrar uma outra coisa, porque... Eu não sei se vocês já procuraram, mas se não procuraram, eu convido a vocês que procurem. O conceito que foi o termo original das constelações familiares, ele foi cunhado por Alfred Adler, que era um discípulo de Freud, né? E também fundador da psicologia individual. Mas é um conceito que, inicialmente, ele tinha a ver com o lugar e a função e a posição, né, que a pessoa tinha dentro da alma. Ou seja, o lugar que a minha mãe tem, o lugar que meu pai tem, o lugar que os meus irmãos têm. E o que o Bert Hellinger fala em relação à consciência individual, né? Ela dá o lugar e a voz a uma determinada pessoa na nossa alma. Então, é a consciência que dá esse lugar e essa voz.
Então, aí, por isso, às vezes eu falo assim, a pessoa fala assim, o trabalho do Bert Hellinger é sistêmico. Eu costumo dizer, essa palavra é até um pouco antiga. Por quê? A ideia do trabalho é que ele é um trabalho consciencial. O sistêmico, essa ordem que a gente consegue observar, é uma parte, mas ele é muito maior e mais profundo. Olha quantos níveis. Podemos seguir. O direito de pertencer. A consciência de grupo dá a todos o mesmo direito de pertencer. Vela para que esse direito seja reconhecido por todos os que fazem parte do grupo. Vela pelo vínculo, num sentido mais amplo do que a consciência pessoal. Não conhece nenhuma exceção a essa regra, nem mesmo os assassinos de pessoas pertencentes ao próprio grupo. Eles também continuam pertencendo. A compensação no mal. Se um membro do grupo é excluído ou expulso pelos outros, mesmo que tenha sido meramente esquecido, porque não se fala mais dele, como frequentemente acontece com uma criança prematuramente falecida, a consciência de grupo faz com que um outro membro do grupo venha representar o excluído. Ele imita, então, o destino daquele, sem ter a consciência disso. Daí resulta, por exemplo, que um neto imite por uma identificação inconsciente um avô excluído, passando a viver, sentir-se, planejar e fracassar como seu avô, sem estar consciente dessa situação. Para a consciência do grupo, isso é uma compensação, ainda que num nível arcaico. Aliás, a consciência de grupo é uma consciência arcaica. Ela leva a um equilíbrio cego no mal, que não ajuda nem cura ninguém. A injustiça cometida contra os antecessores é apenas repetida pelos sucessores inocentes, mas não é reparada novamente. O excluído permanece excluído. A hierarquia. Uma lei básica se manifesta na atuação da consciência de grupo. Em cada grupo há uma hierarquia que se orienta pela precedência no tempo. Isso significa que, de acordo com essa ordem, quem chega primeiro tem precedência sobre os que chegam depois. Por exemplo, um avô tem precedência sobre um neto, um primogênito tem precedência sobre os demais irmãos, e um tio tem precedência sobre o seu sobrinho. Consequentemente, a compensação que obedece à consciência de grupo não faz justiça aos sucessores, pois não os equipara aos antecessores. O equilíbrio arcaico só contempla os antecessores, desconsiderando os sucessores. Assim, essa consciência de grupo não permite que os sucessores interfiram nos assuntos dos antecessores, seja para fazer valer o direito deles, seja para expiar a culpa em seu lugar, seja ainda para resgatá-los, mesmo posteriormente, de seu destino funesto. Influenciado pela consciência de grupo, o sucessor reage à própria presunção, como uma necessidade de fracasso e declínio. Portanto, quando num grupo familiar existe um comportamento autodestrutivo e quando o indivíduo aparentemente é perseguido sobre fins que encena cegamente o seu próprio fracasso e declínio, quem age assim é, na maioria dos casos, um sucessor, que, como que aliviado pelo próprio fracasso, presta finalmente homenagem a um antecessor. Dessa maneira, o poder arrogado resulta em impotência, a justiça arrogada em injustiça e o destino arrogado em tragédia. Ilustro isso com alguns exemplos. O anseio. Uma mulher jovem sentia um anseio insaciável que não conseguia explicar. De repente, ficou claro para ela que esse sentimento não lhe pertencia, mas à sua meia-irmã do primeiro casamento de seu pai. Desde o segundo casamento do pai, ela não pudera mais vê-lo, nem visitar seus meio-irmãos. Nesse ínterim, emigrara para a Austrália e todas as conexões pareciam rompidas. Não obstante, a cliente restabeleceu contato com ela e convidou-a para visitá-la na Alemanha, mandando-lhe inclusive o bilhete para a viagem.
Porém, o destino não se deixou mais mudar. A meia-irmã desapareceu no caminho para o aeroporto. O tremor. Num workshop, uma mulher começou a tremer descontroladamente o corpo inteiro. Deixando que o fenômeno atuasse sobre ela, o dirigente do grupo reconheceu que aquele tremor pertencia a uma outra pessoa. Perguntou então à mulher: a quem pertence esse tremor? Ela respondeu: não sei. Ele perguntou ainda: não será a um judeu? Ela respondeu: a uma judia. Quando ela nasceu, um oficial nazista veio à sua casa para cumprimentar a mãe em nome do partido. Atrás da porta estava uma judia que tinha se escondido em sua casa e ela tremia. O medo. Um homem e uma mulher já estavam casados havia anos, mas ainda não moravam juntos, pois o marido dizia que só achava trabalho numa cidade distante. Sempre que lhe diziam no grupo que ele podia fazer o mesmo trabalho na cidade da mulher, ele respondia com objeções. Assim, ficou claro que havia uma razão oculta que explicava o seu comportamento. O pai dele, que sofrera de uma tuberculose grave, passara muitos anos num sanatório isolado. Quando às vezes visitava sua família, a mulher e o filho corriam o risco de contágio. O perigo já passara havia muito tempo, mas agora o filho assumia o mesmo medo e o mesmo destino do pai, e se mantinha afastado da mulher, como se seu contato com ela também fosse perigoso. Segue, Isabela. Sim, vamos terminar os exemplos, por favor. Fora de contexto. O rapaz que estava em risco de suicídio contou num grupo que, quando era criança, perguntara a seu avô: vovô, quando é que você finalmente vai morrer e desocupar seu lugar? O avô achou muita graça, mas o rapaz nunca mais conseguiu esquecer aquela frase. O dirigente do grupo disse a ele que a frase foi verbalizada pela criança porque não podia ser dita em outro contexto. Eles decidiram investigar a história familiar e descobriram que havia muitos anos atrás, o outro avô do lado materno iniciou uma relação com sua secretária e pouco tempo depois a mulher dele ficou tuberculosa. A sentença: quando é que você finalmente vai morrer e desocupar o lugar? Pertencia a esse contexto, embora o avô talvez não estivesse consciente dela. O desejo se realizou e a mulher morreu. Contudo, membros subsequentes da família assumiram inconscientemente a culpa e a expiação. Primeiro, um dos filhos fugiu com a secretária, impedindo que o pai tirasse proveito da morte da mãe. Em seguida, o neto que trouxe o problema se ofereceu para tomar sobre si a sentença funesta e expiar a culpa, colocando-se assim em risco de suicídio. Trago mais um exemplo. Foi-me contado por um cliente através de uma carta e atenho-me rigorosamente às suas informações. A expiação. A bisavó do cliente casou-se com um jovem camponês e engravidou dele. Ainda durante a gestação, o marido morreu aos 27 anos de idade, num dia 31 de dezembro, e, segundo constou, devido a uma febre cerebral. Fatos graves ocorridos a partir dessa época sugerem que essa mulher, quando ainda era casada, teve um caso com o homem que veio a ser seu segundo marido, e que isso teve relação com a morte do primeiro. Levantou-se mesmo a suspeita de assassinato. Essa mulher casou-se no dia 27 de janeiro com o segundo marido, que veio a ser o bisavô do cliente. Esse marido morreu de acidente quando um filho seu completou 27 anos. Nesse mesmo dia, anos depois, um neto do bisavô morreu de um acidente familiar. Outro neto dele desapareceu aos 27 anos. Exatamente 100 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó, um bisneto enlouqueceu por volta de 31 de dezembro, aos 27 anos. Isto é, com a idade e na data em que morrera o primeiro marido da bisavó, e enforcou-se no dia 27 de janeiro, aniversário do segundo casamento dela.
Nessa ocasião, sua mulher estava grávida, à semelhança da bisavó, por ocasião da morte de seu primeiro marido. O filho do suicida, sobrinho da cliente, completara 27 anos, um mês antes da mencionada carta. O cliente tinha o pressentimento de que algo poderia acontecer ao sobrinho, mas julgava que o perigo maior seria no dia 27 de janeiro, aniversário do suicídio do pai. Assim, fez uma viagem com o intuito de protegê-lo e visitou com ele o túmulo do pai. Mais tarde, a mãe do rapaz contou que no dia 31 de dezembro ele ficara transtornado. Pegara o revólver e fizera todos os preparativos para matar-se, mas ela e o seu segundo marido conseguiram demovê-lo da ideia. Isso se passou exatamente 127 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó, sobre o qual, aliás, esses familiares nada sabiam. No referido caso, portanto, um acontecimento atuou tragicamente até a quarta e a quinta gerações. Mas a história ainda não termina aí. Alguns meses depois dessa carta, o cliente me procurou numa aguda crise de pânico, porque sentia-se ameaçado de suicídio e não conseguia se defender contra esses pensamentos. Eu lhe disse que se imaginasse diante do primeiro marido da bisavó, olhasse para ele, fizesse a ele uma profunda reverência até o chão e lhe dissesse: eu lhe presto homenagem, você tem um lugar em meu coração. Por favor, me abençoe se eu fico. Então, o fiz dizer à bisavó e ao bisavô: seja qual for a sua culpa, eu a deixo com vocês. Sou apenas uma criança. A seguir, disse-lhe que se imaginasse tirando cuidadosamente sua cabeça de uma corda, caminhando lentamente para trás e deixando-a pendurada. Ele fez tudo isso, sentindo-se depois aliviado e livre de seus pensamentos de suicídio. Desde então, o primeiro marido da bisavó tornou-se seu amigo e protetor. Segue? Só mais esse pedacinho. A solução. Neste último exemplo, mostrei também uma solução que satisfaz de forma curativa as exigências da consciência oculta. Os excluídos recebem a homenagem, o lugar e a posição que lhes competem. E os que vêm depois deixam a culpa e suas consequências com aqueles a quem ela pertence, retirando-se humildemente do assunto. Assim se consegue um equilíbrio que traz reconhecimento e paz para todos. Ok. Maravilhoso o ensinamento que nos traz o nosso professor Bert Hellinger sobre a consciência de grupo, né? Que, como ele disse, é uma consciência arcaica. Eu acho que num outro livro dele, se não me engano, na fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, ele inclusive faz uma menção ao desenvolvimento dessa consciência, fazendo inclusive assim uma referência, trazendo como se fosse uma história. Assim, imagine no período da Idade das Cavernas, se tem alguém que só tem uma pessoa que sabe fazer o fogo, se por algum motivo ela comete um ato, entre aspas, ilícito, não aceito pelo grupo, é possível ficar sem alguém que faça o fogo? Então, de alguma maneira, a consciência do grupo, ela é arcaica e vela pelos antecessores. Nesse sentido, ela parece uma consciência injusta e não permite, assim como no caso dos filhos em relação aos pais, que um sucessor se envolva com os assuntos dos seus antecessores, mesmo que ele sinta o impulso, a necessidade, o instinto, como ele mostrou ao longo de todos esses exemplos, né? E o que eu queria falar aqui? Duas coisas importantes. Uma maneira da gente poder perceber o efeito da consciência de grupo nas nossas vidas é o seguinte: aonde eu fracasso, aonde eu experimento o declínio. Não é isso que ele falou aqui?
que é exatamente aonde ela se revela, porque ela é oculta. Então, aonde eu estou experimentando o fracasso, o insucesso, o declínio, a diminuição, a doença, aí eu vou buscar pela informação transgeracional. Só que essa informação transgeracional, que é aquela que está presente na consciência arcaica, nem sempre ela está disponível, como ela está tão claramente disponível nessa maravilhosa história que o Bert Hellinger nos comentou, que durou 127 anos. Então, por isso, as constelações familiares são um dos poucos, se não o único método, eu não vou dizer que é o único, mas um dos poucos que nos permite acessar essa informação transgeracional, que está oculta dentro da alma da família. E eu quero falar sobre 2 aspectos dessa transmissão transgeracional do conhecimento. Em primeiro lugar, muitas vezes, uma outra maneira que vocês têm de poder verificar o efeito dessa consciência oculta. Muitas vezes acontece algo na família muito grave que ficou segredado. Esse segredo, numa outra geração, ele vai virar um tabu. Numa outra geração, ele vai virar um impensável. Sequer posso pensar nesse assunto. Então, eu não posso, sei lá, vamos fazer uma coisa assim, eu não posso fazer uso de álcool. Não posso nem pensar nesse assunto. Isso para mim é um absurdo que alguém pense em fazer uso de álcool. Entende? Então, esse é um outro indicador de que algo aconteceu. Um segredo vira um tabu e um tabu vira um impensável ao longo dessa transmissão transgeracional do conhecimento. Isso foi estudado por outros autores, por exemplo, um deles com os quais que eu me lembro agora é o Jodorowsky. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a síndrome de aniversário. A síndrome de aniversário, que foi muito bem ilustrada por Bert Hellinger nesse exemplo, né, desse suicídio transgeracional, desse fracasso transgeracional, que isso foi estudado também dentro da psicologia. A Anselm Schutzenberger foi uma das que estudou essa chamada síndrome de aniversário. Eu deixo para vocês o dever de casa de pesquisarem sobre a síndrome de aniversário, tá? E ele foi um dos fatores que levaram os terapeutas familiares e a psicoterapia tradicional a observar a provável transgeracionalidade do que acontece no presente, tá? E especificamente sobre esse assunto também, eu poderia olhar para esse assunto num nível pessoal, ou seja, o que está acontecendo com essa pessoa e com essa família, que esse exemplo foi uma bela descrição, mas isso também acontece num nível coletivo, tá? E existe uma autora, que depois eu vou anotar o nome dela e passar para vocês, que se chama Engwin San Just, onde ela já fez esse estudo dos traumas e coletivos. Ou seja, uma análise sistêmica, por exemplo, do que estava acontecendo na tragédia de Columbine nos Estados Unidos. O que havia acontecido antes naquele lugar, com aquelas pessoas, com os povos que estavam ali. Então, essa síndrome de aniversário, ela tanto acontece com as pessoas, com as famílias, como com grupos e coletividades mais amplas, tá? E aí eu gostaria também de marcar a solução. Como é a solução? Ele colocou de maneira clara e eu vou só frisar para vocês. A solução é homenagem ao ancestral, dar um lugar que ele tem, a posição que ele tem e pedir a bênção. E deixar na geração aonde aconteceu a tragédia, o fato, que às vezes é um segredo, lá. Não mais carregá-lo aqui. Ou seja, eu peço de uma certa maneira uma bênção e a partir do meu pedido de bênção, essa, entre aspas, aparente maldição se desfaz. E eu honro
o destino dessas pessoas. Eu presto uma homenagem a essas pessoas através da minha alegria. E esses temas na nossa vida, todos nós temos um ou mais temas onde a gente vai estar trabalhando, alguns núcleos, né, que a gente vai estar trabalhando. Eu posso ir percebendo, à medida que eu for trabalhando com a constelação familiar, com a minha própria consciência, com a minha autoconsciência, a evolução desse tema. Então, por exemplo, vamos dizer, eu não consigo imaginar que eu possa, é impensável para mim ter um relacionamento extraconjugal. Então, daqui a pouco eu posso começar a pensar, mas será que isso é assim mesmo? E esse pensamento, ele vai evoluindo, e eu vou passando pelos sentimentos que talvez um outro antepassado tenha passado, eu vou evoluindo até o ponto onde eu posso chegar numa compreensão clara que me permite minha liberdade, ou que permite uma atitude, por assim dizer, criativa em relação àquele assunto. Então, eu falo tudo isso para vocês, para que vocês possam fazer um trabalho pessoal. Eu vou colocar aqui, estão me perguntando, vamos voltar aqui para as perguntas, Sofia, porque tem várias colocações aqui. A Gabriela está perguntando, poderia explicar melhor a diferença entre o trabalho sistêmico e o trabalho de consciência? Então, o trabalho sistêmico já tinha sido feito, inclusive, dentro da terapia familiar tradicional. Não é verdade? É quando eu começo a observar todas as questões e as situações a partir dessa interconexão que existem entre as pessoas, entre os grupos. Mas veja bem, quando eu estou falando do trabalho consciencial, eu estou falando desses múltiplos níveis que atuam dentro dos sistemas. Então, eu poderia dizer que o trabalho hellingeriano, ele é um trabalho sistêmico, mas talvez mais revolucionário é que ele é um trabalho consciencial. Ou seja, ele vai nessas camadas da compreensão, da existência, que são estas três que ele colocou aqui. Nós sabemos que vai também para outras dimensões, outros níveis. Não sei se vocês tiveram, por exemplo, a possibilidade de ouvir o último webinário que a Sophie fez ontem, e ela fala, a constelação familiar vem de uma outra dimensão. É um presente, é uma bênção que a gente recebe de uma outra dimensão. Olha que diferença disso em relação a uma ideia, por exemplo, de que a constelação é fruto de um conjunto de saberes que é quase como se eu pudesse dar à constelação familiar essa origem espiritual que ela tem. Então, eu poderia dizer sistêmico, ciência e esse multidimensional, algo assim, é mais próximo do que é nesse momento, dentro da escola. Ok, Gabriela? E o nome da autora da síndrome de aniversário? Você pode digitar aqui para mim, para depois eu passar para os alunos todos? Posso. Vou pegar aqui direitinho o nome dela, vou colocar os dois nomes aqui. Você citou mais uma pessoa também, Aham. Eu vou pegar aqui o Anselm Schutzenberg. Se você quiser reunir todos, depois eu mando para eles o conjunto todo da aula. Eu vou mandar, porque eu gosto sempre de mandar o que a gente está falando, mas eu já vou deixar aqui digitado da síndrome de aniversário. Né? Ela tem um livro muito bonito que se chama Meus Antepassados. E vou falar aqui sobre, que eu tinha falado, sim, sobre o trauma coletivo, né? Angwin Saint-Just. Deixa eu ver se eu consigo achar o nome dela corretinho. Angwin. Trauma, uma questão de equilíbrio, é porque o nome dela é um pouquinho
Difícil de escrever. Penguin. Então, deixa eu colocar aqui. Penguin. Penguin St. Vocês vão encontrar vários livros dela, vocês vão encontrar na Amazon, e também tem uma editora, que é uma editora muito legal para vocês poderem comprar alguns livros em espanhol, que é uma língua mais fácil para nós, que é a Alma Lepic, que é uma editora argentina. Ok? Ah, e eu falei de uma outra pessoa, que foi sobre essa transmissão transgeracional dos segredos dos tabus, né? Rodorovsky. Exatamente. Alejandro Rodorovsky. Ele é também um cineasta e trabalha com tarô, com psicomagia, mas assim, realmente é uma pessoa polêmica, mas esse conceito dele dos segredos familiares é interessante. Então, eu gostaria que vocês lessem esses outros autores, mas com esse cuidado de entendê-los em relação à Hellinger Ciência. Tá? Uhum. E muitas vezes eles vão se contrapor ao que Bert Hellinger diz. Por isso, é importante que a gente tenha esse zelo, né? Que é um zelo natural dentro do trabalho científico, onde a gente vai observar o contexto do surgimento dessas ideias, mas vendo de que maneira e que parte delas nos serve. Ok? Uhum. A Cláudia falou, eu lembrei essa semana dessa repetição em traumas coletivos, do morro em Niterói, repetindo a tragédia do Morro do Bumba. Ok, a Alma Lepic é uma editora, tá bom? Eu vou mandar o link para vocês, lá vocês encontram uma série de livros em espanhol, é uma editora argentina, tá? E a Penguin St. é uma autora que tem vários livros que falam sobre o trauma, mas numa dimensão coletiva. E mostra, inclusive, com os estudos que ela fez, como que ela levantou esses dados transgeracionais sistêmicos, e com isso ela tem um trabalho bem interessante e singular. Alguma outra dúvida ainda? Isso. Alma Lepic, uma editora que fica em Buenos Aires. E lá vocês encontram alguns livros em espanhol da Penguin St. e também encontram na Amazon. O Alejandro Rodorovsky foi a pessoa que falou sobre os segredos familiares, quando um segredo se torna um tabu numa segunda geração e se torna um impensável numa terceira geração. Tá bom? Isabela, então um segredo é sempre ruim? Bom, depende do ponto de vista. Veja bem, se eu tenho um filho fora do casamento e deixo isso como um segredo, eu posso dizer que um filho é ruim? Não. Um segredo é um segredo. Mas não quer dizer que ele seja ruim. Mas normalmente as consequências vão ser ruins, né? Porque ele não vai ser sabido da existência dele. Poderíamos dizer que talvez sim, com boa probabilidade, mas não poderia dizer que Que sempre. sempre. Uhum. Né?
E, como disse a nossa professora Cristina, que tem um trabalho sobre os segredos, ela fala, são 4 tipos de segredo, então já não são mais tanto segredo. Quais são os 4 tipos de segredo que existem? Vida, morte, sexo e dinheiro. Exato. Sim, aqui fala, quem é essa pessoa que faz? Secretária, não sei quem é que está com o subtítulo. Gracília. Gracília. Mas Sim. o segredo desse filho, por exemplo, pode trazer, por exemplo, esquizofrenia na 2ª geração. Sim, qual é a dinâmica que está por trás da esquizofrenia? Que o Bert Hellinger chama, e mais para frente a gente vai ler nesse livro, que se chama a psicose, né? Ou a esquizofrenia. É o amor à beira do abismo. Esse amor à beira do abismo é em relação a um assassinato que aconteceu dentro da família de um modo geral, e que foi segredado, ou sobre o qual já se perdeu inclusive uma memória. Imaginem, 127 anos atuando um fato numa família, muito difícil a gente conseguir ter toda essa memória. O Hamilton diz, os filhos não podem se meter nos segredos dos pais. Se eles se meterem, aí há fracasso. Exatamente. É isso que a consciência oculta e que o trabalho hellingeriano nos revela, tá? Ou seja, que a saída, a solução é prestar uma homenagem, dar um lugar a essas pessoas e a esses fatos que aconteceram com aquele amor do espírito, que a gente já sabe que é sem julgamento, sem medo, sem intenção, sem expectativa, sem lástima, né? Dar um lugar para tudo isso que aconteceu dessa maneira e deixar com eles. E pedir, por favor, me abençoe. Se eu fico na vida, por exemplo, no caso do suicídio. Ou no caso do casamento, se eu sou feliz casada. Sem perguntas. Sem perguntas? Uhum. Tá bom. Sem perguntas, sem comentários, vamos em frente então. Então, vamos. A compreensão. Os princípios subjacentes da consciência de grupo fazem-se conhecidos em nossos relacionamentos e em seus efeitos. Quem conhece tais efeitos pode transcender os limites das consciências pela compreensão. Onde as consciências seguem, a compreensão sabe. Onde as consciências prendem, a compreensão libera. Onde as consciências incitam, a compreensão inibe. Onde as consciências paralisam, a compreensão age. E onde as consciências separam, a compreensão ama. Para terminar, contarei outra história. O caminho. Um filho procurou o velho pai e pediu-lhe, pai, abençoa-me antes de partires. O pai falou, minha bênção será acompanhar-te por um trecho no início do caminho do saber. Na manhã seguinte, saíram para o campo e, partindo do vale estreito, subiram numa montanha. Quando chegaram ao cume, a tarde caía, mas a paisagem, em todas as direções até a linha do horizonte, estava banhada de luz. O sol se pôs e com ele o seu radioso brilho. Caiu a noite, mas quando escureceu, as estrelas luziram. Ok. Só gostaria de mencionar mais essa solução que o Bert Hellinger nos traz, que é a compreensão. E lembrar o seguinte, a compreensão, dentro da filosofia hellingeriana, ela tem uma definição. Bert Hellinger define o que é a percepção, o que é a observação, o que é a sintonia e o que é a compreensão. E o que é a intuição. Então ele descreve o que é a percepção. Vamos começar pela observação. Depois nós vamos entrar nesse assunto, mas agora eu já vou mostrar para vocês. A observação, ela é focada.
sem julgamento, mas eu descrevo. Ah, subiu no palco, tá balançando a mão para a direita, eu observei que não olhou para mim. Observo. Percebo. Amplo. Percepção é ampla. E aí ela inclui tudo o que acontece, também sem julgamento. Percebo o que acontece fora, percebo o que acontece dentro, tá? De uma maneira ampla. Aí eu tenho o quê? A intuição. A intuição é o quê? O flash. Flash, o quê? Me vem um número, me vem uma frase, me vem uma imagem, me vem um movimento, ok? E é aquele cavalo, a intuição, que eu vou pegar na hora do meu trabalho sistêmico, que pode me conduzir adiante. Ou seja, a intuição, ela emerge da minha sintonia, como no rádio, né? Eu tenho uma sintonia, observo, percebo, me vem a intuição e também compreendo. Que é aquilo que engloba todas essas percepções. Também não é algo que eu faço racionalmente, ela emerge. Tá bom? Então, é um estímulo para nós, né? Que apesar da consciência oculta ser tão poderosa, existem soluções que vão passar pela honra, pela bênção, pelo reconhecimento, pela compreensão. Alguma pergunta? Algum comentário? Sim, Isabela. Então, só pela compreensão eu poderia chegar a uma solução, não necessariamente a necessidade de fazer a constelação. Se eu compreendi uma dinâmica, ela deixa de atuar sobre mim. Sim, isso é uma constelação. Entendeu? Uhum. Uma constelação, ela acontece na compreensão. Por isso, eu digo que é um trabalho consciencial. Então, muitas vezes eu posso estar tendo uma conversa com uma pessoa ou com o meu cliente, né? Seja eu como advogada, seja eu como consteladora, e aquela pessoa alcança uma nova compreensão sobre algo. Constelou. Uhum. E aí amplia-se a minha compreensão, por exemplo, do meu trabalho, seja como advogada, como dentista, como médica, como professora. Ou seja, eu estou constelando na medida que com todas essas faculdades, com toda essa compreensão dessa filosofia, eu posso, de alguma maneira, quando solicitada, quando me for permitido, ajudar alguma pessoa a ter uma compreensão que coloca a vida dela em movimento. Muito bom. A Gabriela diz, e a sintonia, o que é? Como podemos nos sintonizar? Liga o rádio, sintonia. Bzz, 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 bzz. Inclusive, nesse webinário da Sofia, a Sofia falou assim, com relação ao Cosmic Power. Alguém perguntou para ela, mas e a meditação tibetana e a outra meditação? Ela falou assim, não, você pode fazer mais de uma meditação, mas na verdade você precisa... Se imagina, se você está no meio de duas sintonias. Você está ouvindo um ruído. Então, o que eu me sintonizo? Com o que eu me sintonizo? Eu me sintonizo, em primeiro lugar, comigo mesma, adquiro essa postura sistêmico-fenomenológica neutra, vazia, né? Lembrando, sem medo, sem julgamento ou conhecimento, intenção ou expectativa, sem lástima e sem amor, no sentido desse amor romântico, de querer ajudar. Então, eu assumo essa postura neutra, me sintonizo com o meu próprio, meus pais, a minha família, né? Me sintonizo com o cliente, com uma ajuda dentro da constelação familiar, ela é uma ajuda sistêmica, eu também me sintonizo com o pai, com a mãe, com os antepassados dessa pessoa, me sintonizo com o campo das constelações familiares. Entende? Então, é quase como se a sintonia fosse o nosso botão de on.
Eu ligo o meu botão de on, eu abro a minha sintonia. E aí, então, depois disso, o que eu faço? Eu observo, percebo, né? Tenho intuições, compreendo, a outra pessoa compreende, tá? A Carla diz, essa compreensão está se tornando cada vez mais clara para mim. Quando faço uma sessão de mediação, não necessariamente se colocam os representantes, mas se possibilita às partes a reflexão. Muito bem. Só que agora, com a Hellinger Essência, você tem um prumo claro. Porque muitas vezes, por exemplo, quando eu vou falar sobre gênero, ou quando eu vou falar sobre um tema onde, como é a composição da família, né? Família, o que é a família? Então, de uma certa maneira, a Hellinger Ciência, ela traz para você uma clareza. E como é que a gente sabe que essa clareza é clara? Como é que a gente sabe que existe uma verdade nisso? Pelos seus efeitos. Pelos seus efeitos. Porque colocam em ordem, porque curam, porque trazem paz. O que mais? A Dulce fala, nas novas constelações, muitas vezes nós, clientes, não compreendemos. E assim é, em relação a toda a vida. Somos pequenos diante de um grande mistério. A compreensão também é uma dádiva. A Carla disse, e os resultados têm sido surpreendentes. Eu tenho uma pergunta, professora. Aqui a gente leu sobre o direito de pertencer e fala sobre o assassino, né? Até ele tem o direito a pertencer. E o mentor intelectual do assassinato? Porque a gente está falando aqui de um grupo de direito e a gente não tem só a condição da pessoa que vai lá e comete o ato e teve a ideia de fazer em si. A gente vai ter mais complexidades, né? E tem o corresponsável, o autor intelectual. Você já viu na sua prática, sabe como se dá nesse caso? Ele também passa a pertencer ao grupo? Eu não vi. Na minha prática, isso nunca aconteceu. Mas a minha compreensão sobre isso é que eu, por exemplo, o colocaria como parte. E daí a gente observa, por exemplo, algumas revelações que são importantes para nós. Não é que todas as pessoas fazem parte. É necessário a gente ter um discernimento. Por exemplo, o Renato fala no livro dele sobre a adoção, de que ele já percebeu dentro do trabalho que ele faz com crianças adotadas, que às vezes a pessoa que faz a mediação entre a família e a criança também passa a estar fazendo parte desse emaranhamento que acontece. Mas eu não posso dizer que são todas as pessoas, que são todos os funcionários da justiça, que o juiz fez parte. É necessário sempre olhar caso a caso. Não tomar as leis como leis absolutas, e mesmo porque a nossa compreensão é humana, é temporal, mas tomá-las como uma guia de trabalho, como princípios. Então, sempre nos abrirmos para o novo. Ou seja, eu observo o que acontece, eu percebo, eu me abro. Senão, o que acontece? Basta eu ler o livro. A gente perde essa dimensão fenomenológica, que é o mais rico desse trabalho. Então, se você tem um caso concreto, observa, constela, traz aqui para nós. Nosso canal, como diz assim. Ok, sem mais perguntas. Então, prosseguimos. Ordens do amor entre pais e filhos e dentro do grupo familiar. De início direi algo sobre a atuação conjunta da ordem e do amor. Como é um texto denso, deve ser lido devagar. Ordem e amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é água, a ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem.
E, como é difícil para o ouvido, acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas. É difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião, que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida. Ela atua mesmo que não a entendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a percebemos como o sentido e a alma por seus efeitos. As diferentes ordens. É, portanto, pelos efeitos que descobrimos as ordens do amor, bem como as leis segundo as quais perdemos ou ganhamos no amor. Aí se evidencia que relacionamentos da mesma espécie, por exemplo, relações de casal, estão sujeitos às mesmas leis, e relacionamentos diferentes espécies seguem leis diferentes. As ordens do amor entre filhos e pais diferem das ordens do amor das relações dentro do grupo familiar. As leis do amor para relacionamento de casal diferem daquelas para o casal como pais em relação aos filhos. Finalmente, são diferentes para a nossa relação com a totalidade que nos sustenta, isto é, para o que experimentamos como espiritual ou religioso. Ok, só uma colocação importante. Então, esse poema é um poema essencial, tá? Dentro da filosofia hellingeriana, e ele explica essa relação entre a ordem e o amor, e explica agora algo essencial, para que vocês não tomem, como eu estava falando anteriormente, as ordens como algo ao pé da letra. Por quê? Primeiro, é através dos efeitos que nós descobrimos as ordens. E muitas vezes os efeitos são de desordem. São de doença, são de fracasso, são de que seja de desprazer, de tristeza, né? Mas as ordens que o Bert Hellinger descobriu diferem em cada tipo de relação. Na relação entre pais e filhos, na relação de casal, na relação entre grupos maiores, na nossa relação com a totalidade. E a nossa interpretação dessas ordens, isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, precisa ser vista também dentro do nosso contexto. Por isso, todo o nosso trabalho é de purificação. Quando eu digo dentro do nosso contexto, porque é muito difícil a gente sair de cena, né? Então, eu tenho meu grupo familiar, a minha consciência pessoal, a minha consciência coletiva, oculta. Então, também, às vezes, a minha interpretação da ordem, ela é uma interpretação limitada. Tá? Isso a Sofia, ela fala muitas vezes sobre isso, de que, de uma certa maneira, as pessoas não interpretam muito bem as ordens do amor, tomando ao pé da letra, por exemplo, a ordem do equilíbrio entre dar e receber. Não, eu só faço alguma coisa se eu receber uma outra de volta. E não é assim. Isso é uma interpretação limitada que depois a gente vai poder ter o tempo aqui de estar falando sobre esse assunto. Antes da gente passar para frente, acho que tem mais alguém, né? A Carla fala, exatamente, se me permitem uma percepção, tenho percebido que existem os coadjuvantes do conflito, mas existem as pessoas subjacentes, que ficam a serviço de um dos coadjuvantes, com outras questões envolvidas. Por isso, é importante o foco na questão que está sendo vista naquele momento. Ok, muito obrigada, Carla. Seguimos? Uhum. Pais e filhos. Pertence às ordens do amor entre pais e filhos, em primeiro lugar, que os pais deem e os filhos tomem. Os pais dão a seus filhos o que antes tomaram de seus pais, e o que, como casal, tomaram um do outro. Os filhos tomam, antes de tudo, seus pais como pais, e, secundariamente, aquilo que os pais lhe dão por acréscimo. Em compensação, aquilo que tomaram dos pais, posteriormente transmitem a outros, e principalmente como pais, aos seus próprios filhos. Alguém só pode dar porque antes tomou, e tem o direito de tomar porque mais tarde também dará.
Quem vem primeiro deve dar mais, pois também já tomou mais. E quem vem depois precisa tomar mais, ainda mais. Entretanto, também ele, quando já tiver tomado bastante, dará aos que vierem depois. Assim, dando e tomando, todos se sujeitam à mesma ordem e seguem a mesma lei. Esta ordem também vale para o dar e o tomar entre os irmãos. Quem veio antes deve dar aos que vieram depois, e quem vem depois deve tomar dos que vieram antes. Quem dá já recebeu antes, e quem recebe também precisa dar depois. Por essa razão, o primeiro filho dá ao segundo e ao terceiro. O segundo recebe do primeiro e dá ao segundo. E o terceiro recebe do primeiro e do segundo. O filho mais velho dá mais, e o mais novo recebe mais. Em compensação, o mais novo frequentemente cuida dos pais quando envelhecem. Esse movimento descendente é visualmente descrito no poema de Conrad Ferdinand Meyer, A Fonte Romana. O jato d'água se ergue e se derrama em cheio sobre a taça de mármore, que, enchendo-se, transborda para a segunda taça. Esta se enriquece e verte para a terceira taça, e cada uma, ao mesmo tempo, recebe e dá, flui e repousa. Honrar a dádiva. Em segundo lugar, pertence às ordens do amor entre pais e filhos e entre os irmãos, que aquele que recebeu honre a dádiva recebida e a pessoa de quem recebeu. Quem recebe dessa maneira ostenta a dádiva recebida, fazendo-a brilhar. E, embora ela continue a fluir dele para os outros que vêm depois, seu brilho reflui para o doador, da mesma forma como na imagem da fonte romana. A taça inferior reflete para a superior a água que recebe dela e o céu acima de ambas. Em terceiro lugar, as ordens do amor na família incluem uma hierarquia. Como dar e o tomar, ela se desenvolve de cima para baixo, de acordo com a ordem no tempo. Com isso, os pais têm precedência sobre os filhos e o primeiro filho sobre o segundo. O fluxo do dar e do tomar, que vem de cima para baixo, e o fluxo do tempo, que transcorre do antes para o depois, não podem ser sustados, invertidos ou mudados de direção, de modo a fluírem de baixo para cima ou do depois para o antes. Por essa razão, os filhos sempre se subordinam aos pais e os sucessores sempre vêm depois dos antecessores. O dar e o tomar, juntamente com o tempo, sempre flui para diante, nunca para trás. Ok. Eu só gostaria de marcar aqui o seguinte. Vocês anotaram aí que ele falou sobre 3 ordens do amor entre pais e filhos? Então, a gente fala das 3 ordens do amor: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Mas quando ele está falando de ordens do amor entre pais e filhos, ordem do amor entre casal, ele vai falar outras ordens. Tá? Então, vamos voltar lá? Qual que é a primeira ordem do amor entre pais e filhos? Os pais deem e os filhos tomem. Né? Que é um pouco também do que a professora Cristina Diagono ela fala, que a função dos pais é fazer os filhos felizes e a dos filhos é serem felizes. Não é isso? Então, é parte da ordem do amor que os pais deem e os filhos tomem. Essa é a primeira ordem do amor. Segunda ordem do amor. Anotaram? Honrar a dádiva recebida. Ou seja, eu honro o doador e honro a dádiva recebida. Essa é a imagem maravilhosa que ele nos mostra de que uma taça, né, como a fonte romana, que a água que está numa taça inferior reflete a água da taça superior e também o céu. Então, de uma certa maneira, quando eu estou honrando a dádiva recebida, eu estou honrando a pessoa, a dádiva e o céu. Eu estou honrando algo mais. Tá?
E a terceira ordem do amor entre pais e filhos é a ordem da hierarquia. Não se pode inverter essa hierarquia. Ou seja, os antecessores sempre vão ter a precedência, né? E nos coloca como sucessores, né? Sempre aquele dilema. Como eu ajudo, por exemplo, a um pai mais velho? Com que respeito? De que lugar? Ok? Ok. Ela se desenvolve a hierarquia sempre de cima para baixo, com a ordem do tempo. Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu quero dizer que eu fico encantada da forma como ele escreve. Ele é tão claro, tão lindo. Isso. E vocês já tinham percebido isso que eu mostrei agora? Que existem as ordens do amor geral e as ordens do amor entre pais e filhos, entre casal, no sucesso, na saúde. Já tinham observado isso? Pois? Observem e anotem. Vamos lá? Bom, a vida. Naquilo que os pais dão e os filhos tomam, não se trata de uma forma qualquer de dar e tomar, mas do dar e tomar a vida. Ao dar a vida aos filhos, os pais não lhes dão algo que lhes pertence. Dão-lhes com a vida a si mesmo, tais como são, sem acréscimo e sem exclusão. Portanto, os pais nada podem acrescentar à vida que dão e também nada podem excluir dela ou reservar para si. E por essa razão, os filhos, quando tomam dos pais a vida, também não podem acrescentar-lhe nada, nem deixar de lado ou recusar algo dela. Pois os filhos não somente têm os seus pais, mas eles são os seus pais. Portanto, faz parte das ordens do amor que a criança tome a sua vida tal como os pais a dão, como uma totalidade. E que tomem seus pais como eles são, sem qualquer outro desejo, sem recusa e sem medo. Esse ato de tomar é um ato de humildade. Significa meu assentimento à vida e ao destino, tal como me foi predeterminado através de meus pais, aos limites que me foram impostos, às possibilidades que me foram dadas, aos emaranhamentos no destino dessa família, na culpa dessa família e no que haja de pesado e de leve, seja o que for. Podemos experimentar em nós os efeitos dessa concordância, imaginando que nos ajoelhamos diante de nosso pai e de nossa mãe, nos inclinamos profundamente até o chão, estendemos as mãos para a frente com as palmas para cima e lhe dizemos: eu lhes presto homenagem. Então, nos levantamos, olhamos nos olhos do pai e da mãe e lhe agradecemos pelo presente da vida. Podemos dizer: agradecimento ao despertar da vida. Querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho. Você é a mãe certa para mim, e eu o filho certo para você. Você é a grande e eu sou o pequeno. Você dá, eu tomo, querida mamãe. E me alegro porque você tomou meu pai. Vocês dois são os certos para mim, só vocês. Em seguida, disse o mesmo ao pai: querido papai, eu tomo a vida também de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai, e você pode ter-me como seu filho.
Você é o pai certo para mim, e eu sou o filho certo para você. Você é o grande e eu sou o pequeno. Você dá e eu tomo, querido papai. Eu me alegro porque você tomou minha mãe. Vocês dois são os certos para mim, só vocês. Quem consegue realizar esse ato, fica em paz consigo mesmo. Sente-se certo e inteiro. Ok. Uau! Ah, sim. Uau! E outra coisa, esses dois poemas, Ao Agradecimento ao Despertar da Vida, vocês também podem usar esse agradecimento, esse poema, no trabalho que vocês fazem com a constelação familiar. Aqui está tudo descrito. Eu posso conduzir o meu cliente com esse poema. Agora, a minha pergunta, né, porque vocês sabem que eu sou professora. Qual é a quarta ordem do amor entre pais e filhos? Quem anotou naquele caderninho ou na beirada do livro que vocês agora estão estudando e já sabem que precisam. Qual é a quarta ordem do amor entre pais e filhos? Falamos da primeira. Primeira, pais dão, Os filhos. tomam. Segunda, Honrar a dádiva recebida. dádiva, o doador e o céu. Terceira, a hierarquia precisa ser respeitada. Ela é um fluxo só, de cima para baixo e o fluxo do tempo. Quarta ordem do amor entre pais e filhos. Agradecer a vida? Agradecer a vida e, na verdade, tomar a vida na sua totalidade. O que ele fala aqui? Nas suas possibilidades, nos seus limites. Ele fala desse ato de concordância. E que, na verdade, também, além da concordância, ele fala de uma outra palavra-chave. Qual é a outra palavra-chave para essa quarta ordem do amor? A humildade. Aqui eu me coloco realmente pequeno, não só em relação aos meus pais, mas eu me coloco em pequeno em relação à vida. Aquilo que o meu pai passa para mim, que a minha mãe passa para mim com a vida, nada pode ser retirado nem acrescentado. É uma totalidade. É tudo isso que eles me passaram. E aí umas pessoas chegam às vezes para mim e falam assim: ai, mas tem esse padrão na minha família, eu gostaria de trabalhar, de fazer essa constelação para que isso não passasse para os meus filhos. Como? É uma outra atitude. Entende? Eu tomo tudo. A vida na sua totalidade, com todos os limites, emaranhamentos, e etc. Possibilidades. Distingue. O Hamilton comenta, agora fica mais clara a afirmação de que a fonte não jorra de baixo para cima. Ah, legal. Ali... Okay. Ah, outra coisa importante, os filhos não têm os pais, são os pais. São os pais. Ficou entrecortado, você pode repetir, Isabela? Ficou entrecortada, você pode repetir? Os filhos não têm os pais, eles são os pais, né? E acho que quem esteve na Alemanha também observou, não sei se foi a Sofia, quem é que comentou sobre isso, quer dizer, na verdade eu tenho 100% do papai e 100% da mamãe, né? A carga genética é 100% do papai e 100% da mamãe. E nessa mágica da vida eu sou 200%. Foi a Ana Wagner no Cosmic Ana Power. Wagner. Ah, obrigada pela lembrança, Sofia. Tá, o que mais que tem aqui? Alice disse, poderia falar um pouco mais sobre os cuidados dos pais quando eles ficam velhos? Ok, em primeiro lugar, é uma obrigação. Em primeiro lugar, Bert Hellinger coloca dessa maneira, é uma obrigação que os filhos ajudem os pais. Mas, por outro lado, como nós vimos nessa aula de hoje, inclusive, quer dizer assim, não é necessário nesse cuidado uma renúncia da minha própria vida. Ou seja, como eu, sem renunciar à minha própria vida, cuido dos meus pais. Imaginem,
os pais também, se renunciam à sua própria vida para poder cuidar dos filhos, como eles vão poder também ser completos e inteiros? Então, faz parte da ordem do amor que eu cumpra com essa obrigação, que eu possa entender, por exemplo, que essa ajuda, ela tem limites. Enquanto os meus pais têm consciência, enquanto os meus pais têm clareza, condições. Por exemplo, se minha mãe não quer ir ao médico, ela não vai ao médico. Ok? Quer dizer, eu não vou ficar cuidando da minha mãe como se a minha mãe fosse um bebê. Ela não é um bebê. Ela é uma pessoa que ainda tem consciência, que escolhe não ir ao médico. Pode escolher, inclusive, morrer. Como é esse assentimento, essa concordância, essa humildade de perceber no meu lugar que eu não tenho nem esse direito? Quem é que fez essa pergunta? Foi a Alice. Se sentiu satisfeita? Gostaria de falar algo mais, Alice? Gostaria de perguntar algo mais? Que esse é um tema tão importante para nós. É bem polêmico, inclusive. É uma linha tênue, né, Isabela, de como fazer essa ajuda sem sair do lugar de filha, sem sair do lugar de filho. Eu vejo várias pessoas com essa dúvida e vivendo um conflito. O que eu li não me lembro agora em qual livro no Amor, nas Ordens do Amor. Bert fala que é uma obrigação, como você disse, e que a família é um empreendimento. Então, os pais podem exigir algo dos filhos para o sucesso desse empreendimento, mas não algo muito grande deles. Então, a cada etapa da vida, se é um garoto de 9 anos, pode lavar uma louça, mas não pode manter a casa financeiramente. Então, que seja algo que seja possível para aquele filho naquele momento, para o sucesso do empreendimento, para o sucesso da família. Ok, e mesmo assim isso é algo relativo. A gente não tem condições de avaliar, às vezes, pelo aspecto externo. Então, como é que eu posso fazer um exame de autopercepção e contribuir para o meu cliente fazer uma autopercepção? Porque muitas vezes, para o sucesso desse empreendimento, esse filho vai ter que sustentar a casa durante algum tempo. Mas, como ele faz? A atitude interna que está envolvida, ou seja, eu me vanglorio disso e me coloco dizendo assim, não, meu pai e minha mãe não estão dando conta. É completamente diferente se eu tenho uma atitude de eu estou dando a contribuição que eu posso dar nesse momento e por gratidão. Que eu recebi algo ainda muito maior do que esse sustento que eu estou dando para casa nesse momento. Então, observar a postura, a atitude interna, as imagens interiores que a pessoa tem e que eu tenho em relação ao meu pai e à minha mãe e aquilo que eu estou fazendo, em relação a eles ou em relação à família. Esse é um bom indicativo. A Ariane pergunta, como seria a dinâmica do dar e tomar entre irmãos? Então, quem é mais velho dá mais, porque veio antes. Essa foi um pouco do que ele disse, né? Ou seja, e do quem vem depois é de tomar aquilo que o mais velho dá, do jeito que ele dá, na hora que ele dá, né? E quando eu estava estudando no CUDEC, a Angélica uma vez falou uma coisa importante. Ela falou assim, a única obrigação de um irmão em relação ao outro é proteger. Ou seja, e aquela proteção não é uma proteção do pai e da mãe. É aquela proteção quando você vê seu irmão numa briga no meio da rua, você vai lá e dá uma protegida nele. Tá entendendo? Algo assim, é algo pontual, algo do tipo, eu tô aqui para você, eu sou maior, sou seu irmão e te ajudo. E que lindo, porque se eu posso trazer isso para o meu dia a dia, né? Numa grande família, numa comunidade, como é que eu me relaciono com os meus irmãos? Porque esse aprendizado que a gente tem de uma certa forma no seio da família, no grupo restrito, ele vai me ajudar também a enxergar e a poder lidar melhor com as minhas relações
nos grupos mais amplos. A Janice agradece, a Uli diz assentimento, a Larissa disse primeiro dia do Cosmic Power, a contribuição da Ana Wagner, a Clara diz ajudar com uma postura de pequena. Dulce diz, Isabela, você poderia falar mais sobre as pessoas que querem encerrar um padrão da família? Elas ainda estão querendo excluir. Elas ainda estão querendo excluir. Ainda não viram que dentro desse padrão de repetição, assim como, por exemplo, acontece em relação à doença, tem um grande presente. Então é como se eu falasse assim, eu quero tomar logo uma aspirina para poder acabar com a minha dor de cabeça e ponto. E faço isso também com um sintoma familiar. Mas, ao mesmo tempo, sem fazer e sem pagar o preço, sem fazer o que é necessário e sem pagar o preço. Qual é? O que é necessário? Nós vimos na aula de hoje. Dulce, o que é necessário? Honrar, fazer uma homenagem a esse antepassado, deixar o que aconteceu no seu lugar, agradecer pelo aprendizado, ou seja, ter uma atitude que é completamente diferente de querer que um padrão acabe. É uma postura de gratidão. Ela não é uma postura de exclusão. Então, só a partir disso, algo talvez possa mudar. Então, a quarta ordem do amor não é tomar a vida na sua totalidade? Então, eu tomo na totalidade a vida que eu recebi, que veio com essa síndrome de aniversário, com essa exclusão, com esse emaranhamento, com esse segredo. É tudo isso. E aí, eu faço o meu trabalho para, quem sabe, ter uma possibilidade de uma modificação nesse destino. Mas isso é uma dádiva. A Alice está completando a pergunta dela. É que fui convidada a dar uma palestra para cuidadores, mas veio um monte de filhos que estão com questões com os pais. Aliás, é o beabá, né? Questões com os pais são o básico desse trabalho. Então, a gente vai lidar com essas questões com os pais de diferentes maneiras, em diferentes etapas da vida e temas que nós estamos lidando. Mas a base das ordens, Alice, são essas que nós estamos colocando aqui. São aquelas 3 ordens, mas na sua especificidade em relação aos pais, são essas que nós vimos no dia de hoje. A Larissa coloca. Larissa. E nos atendimentos das famílias, tenho constantemente me observado como a minha postura com os pais e mães que eu atendo. Alice coloca, e uma irmã mais Sim. nova tendo que cuidar da irmã mais velha. E ao contrário, uma irmã mais nova no caminho do adoecimento e dependência profunda para que tenha cuidado da irmã mais velha. Essa irmã mais nova cuidou dos pais até o final. E a irmã mais velha pagou tudo, pois estava trabalhando. Poderia deixar escrito as 4 ordens do amor entre pais e filhos ou publicar no WhatsApp? Só anotei a primeira, os pais dão aos filhos, os filhos tomam. Tá, vocês são... Vou dizer. Eu anotei todas, eu mando no WhatsApp. Não, tudo bem, você pode fazer isso, mas vejam bem, eu falei e repeti. Anotem. Então eu poderia, posso, mas eu quero ver vocês anotando com o caderninho. Tá bom, depois eu mando ou a Cláudia manda. Mas eu gostaria de voltar aqui em 2 coisas, nós já estamos terminando a aula de hoje. Larissa, eu gostaria de promover agora que você possa falar dessa autoobservação que você tem no seu trabalho, por favor. Promover ela para abrir o áudio e o vídeo, né? Deixa eu achar lá. Pode, Larissa, falar um pouquinho? Eu acho que ela não está entre os participantes. Acho que ela caiu.
Não Ah, está. sim, ela tá cinza, né? Ok. Então, pessoal, para mim é muito importante você ter esse trabalho de ser. E lembrando sempre que o nosso lugar em relação ao nosso cliente e ao pai e à mãe dele e aos antepassados e à família como um todo é de último, menor, pequeno. Então, a autoobservação é: eu estou me sentindo mais capaz que a mãe, melhor que o pai, julgando o que a mãe fez ou o que o pai fez em relação a essa criança? Então, eu me coloco pequena, vazia, observo, percebo, sintonizo, permito que venha uma intuição, que emerja uma intuição, ajo, porque a intuição me leva para uma ação e recebo uma dádiva da compreensão ou por fomento, contribuo para que essa compreensão possa acontecer no meu cliente. A Dulce coloca, entendi. Você falava da postura em relação ao padrão familiar. Obrigada. A Alice agradece, obrigada. Eu pedi a anotação para os colegas, não para a Isabela. E as colegas Carla e Clara já publicaram. Obrigada. Tá bom. O Hamilton. Mas eu também gosto de anotar direitinho. Pronto, Então. está publicado aqui. Os pais dão, a honrar a dádiva, antecessores, tomar a vida. Os 4 estão anotados. Não tô brava, Milton. Pode deixar. Eu vou. Na próxima vez eu vou falar. Tá tudo aí no vídeo, vai lá ver de novo. Carlos, veja, Milton. Ok. Obrigada. Então, temos ainda um pouquinho de tempo. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma colocação? Eu tenho uma colocação. A respeito dessa questão da gente cuidar dos pais, respeitando-os. A minha mãe está com 82 anos, né? Eu venho acompanhando ela bastante desde uns 8 anos atrás, de estar com um apartamento para estar mais próxima dela, porque eu moro longe. E aí, quando a gente começa a cuidar da mãe como filha, a vida nos ensina. Então, às vezes, eu meio que super protegia com essa história de bebe água, que você não bebe água, né? Ela vai para o hospital porque começa a ter desidratação, porque ela diz que toma muita água, e eu percebo que ela não toma. Então, eu era a filha chata que ficava enchendo o saco. Mãe, você não está tomando água. Eu levava água para ela, até que eu larguei de mão. Mas, para eu largar de mão, eu precisei estar com ela na primeira vez, quando ela estava com uma semana após fazer cirurgia de catarata, então ela precisou levar um tombo comigo na rua para ver que eu não tenho essa capacidade de protegê-la, esse controle sobre ela, e depois, numa segunda vez também, a gente estava andando junto, minha família junto, mas ela comigo de braço dado, o cachorro veio na direção da gente e pulou, era um cachorro grande, um dono meio louco que não segurou o cachorro, e fomos eu e ela no chão, e ela bateu com a cabeça. Eu falei, bom, agora você aprende que você não tem controle sobre ela, né? E ela vai ter que passar pelas coisas que ela precisa passar, entendeu? Muito bem, Cláudia. Fantástico. E você sabe qual foi a minha prova final no curso de psicologia no CUDEC? Era deixar de querer salvar a mãe. Entende? E salvar é modificar. E salvar é tudo aquilo que está relacionado a tomar algo além daquilo que é do meu tamanho. Então, isso e por que é a prova final de um curso de psicologia? Porque eu preciso, como um ajudante, um psicólogo, um advogado sistêmico, ou qualquer outra profissão que esteja incorporando esta filosofia, entender isso. Ter o respeito de não querer salvar, de não querer modificar uma outra pessoa, de não querer que nada seja diferente do que é. E o que acontece? A vida me traz essa pessoa, eu confio nessa vida que trouxe essa pessoa até mim, dou a mão para ela, ela me pediu para dar a mão, eu tenho uma mãozinha para dar, né? Primeira ordem da ajuda, ajuda essa pessoa a atravessar a rua. E quando
eu solto a mãozinha dela, eu confio na mesma vida que a trouxe até mim. E essa é a beleza desse trabalho das constelações familiares e a diferença, por exemplo, de um outro tipo de trabalho, como um trabalho psicoterapêutico, onde essa ajuda é uma ajuda continuada. E é importante que vocês entendam isso, porque muitas vezes a crítica que chega à constelação familiar, não é uma terapêutica, mas ela não é isso, é esse. Mas vocês não acompanham o cliente. Mas a postura aqui é completamente outra. A Gil se agradece, obrigada meninas. A Estela diz, gratidão queridas Isabela, Sofia e Cláudia, foi excelente as explicações e a leitura. A Elza diz, gostaria de pedir para a professora Isabela enviar também os links da primeira aula. Tá bom. O Cláudio diz, aonde encontramos as aulas anteriores? Dentro do CISFAD. A Elza, por favor, Cláudio, aonde eu encontro as aulas? Hamilton. Quem está sobre o codinome Hamilton é o Carlos. O Carlos dá assistência aqui na hora da aula ao vivo e também quando vocês quiserem assistir a aula pelo CISFAD. Toda a aula gravada que estamos fazendo agora, daqui 48 horas vai para o CISFAD. Então, todas as anteriores já estão lá. Se tiver qualquer dificuldade de acesso, eu vou colocar o telefone do Carlos lá no WhatsApp. Aí vocês todos podem falar com ele. Ele atende da 1 da tarde até as 16h30, tá? Disciplina Leitura de Livros 2. Depois a gente retomou as aulas de EAD depois da Alemanha, né? Lá pelo dia 20 de outubro. Então, as disciplinas, ela se chama Leitura de Livros 2. É quando a primeira aula foi a Cristina Laguno, depois a segunda aula foi a professora Isabela, quando começamos esse livro que a gente está até agora. A Gabriela diz, gostaria de elogiar a clareza da professora Isabela nessas aulas. Têm sido maravilhosas, de muitos ensinamentos. Uma avalanche de coisa a processar. Muito obrigada. A Janice diz, excelente aula da professora Isabela. Silvia Salmazzi, obrigada. O Cláudio, continuo precisando de ajuda, não sei aonde encontro. Cláudio, eu vou te mandar o telefone da pessoa que vai te ajudar. Clara, obrigada, professor e grupo. Alice diz obrigada. O grupo de estudo é a Larissa. Obrigada, Isabela, aula maravilhosa. Obrigada. A Elza diz, as aulas têm sido excelentes. A Márcia Freitas. Teremos sala de aula na terça-feira, dia 20? Não, é feriado. Terça-feira que vem nós não temos aula, que é feriado nacional. Voltamos daqui a 15 dias. A Cláudia, peço para verificarem porque a presença ao vivo não está sendo contabilizada. Ok. Obrigada, Isabela. Sim, excelentes aulas. Agradeço. Peço que verifiquem porque a presença ao vivo não está sendo contabilizada. Vamos verificar. O Cláudio diz perfeita aula. E a Cláudia, eu não fui a única que teve esse problema. Não sei de que problema você está se referindo. Cláudia, se você puder escrever aqui. Tá bom. Então, da minha parte, eu compartilhei também, eu fiz um pequeno exercício da aula passada, do que eu tinha passado para vocês de autoobservação, a Sofia também vai passar, e vou passar hoje, os nomes e os links dos autores que nós falamos, e os da primeira aula aqui, verdade, fiquei devendo. Tá bom? E agradeço muito a presença de vocês online, porque é muito mais rico, né, do que a gente poder estar ouvindo isso e sem poder participar. Então, agradeço muito a Cláudia mais uma vez pela leitura, a Sofia pelo apoio de sempre, ao Carlos também, tá? E os links são enviados como, Sofia? Olha, tem um ambiente dentro do CISFAD onde essa leitura complementar, os links, o exercício de autoobservação vai ser postado. Mas até que seja postado lá, eu encaminhei por e-mail hoje o exercício de autoobservação que a professora propôs na aula passada e ela me passando os links que faltam, eu já sigo por e-mail. Depois eu coloco no CISFAD também, assim vocês vão ter acesso rapidamente pelo e-mail e se perder o e-mail vai ter lá dentro do ambiente do CISFAD. Aqui estão falando também da questão da presença na sala de aula ao vivo, a gente vai verificar por que não está contabilizando.
A Gabriela diz, Ana Sofia, poderia me enviar por e-mail? Sim, encaminho por e-mail, coloquei no WhatsApp. E qualquer coisa é só chamar. Não recebi seu e-mail, Ana Sofia. Eu encaminhei o e-mail hoje. Quase uns 10 minutos antes das 19 horas. A gente estava quase começando a aula. Pode me chamar no WhatsApp. O e-mail pode estar errado na base e aí eu reencaminho, tá bom? Ok? Muito grata a todos. Obrigada, professora. Obrigada, Cláudia. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui quem está mandando é Alice. Esse foi o exercício que a Isabela sugeriu. Ah, tá bom. Beleza. Então tá ótimo. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Tchau, pessoal. Daqui a 15 dias, né? 2 semanas. Isso, 2 semanas. Falou. Tchau. Beijos, tchau.